Então, essa é a segunda parte da aula Como dar devolutiva do teste do Assessment EMITOL Pro. Então, na primeira parte da aula, espero que você já tenha visto, se não, pausa aqui, e vai lá ver, antes de ver esta. Lá ensinei sobre como se preparar para a sessão devolutiva, como receber a pessoa, iniciar a sessão devolutiva de análise, feedback, orientação e como analisar o resultado da primeira etapa do teste, que é sobre os quatro elementos, os quatro talentos elementares. Vamos agora, né? Você vai falar para o teu cliente, agora vamos analisar a segunda etapa do teste que você respondeu, que foi sobre os 16 TRPPs, talentos de realização pessoal e profissional. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Aí, né? Então, você vai falar, olha. Eu te sugiro que você mostre a bússola, tá? Essa bússola aqui que está na capa do meu livro também, para mostrar, olha, existem 16, o Dr. Maxuri aí investigou e descobriu que existem 16 grandes campos vocacionais da humanidade atual, 16 grandes áreas de realização pessoal e profissional da humanidade atual, tá? E aí tem a ver, né? Assim como os quatro elementos que a gente analisou tem a ver com o teste MBTI do Jung, com os quatro temperamentos do Hipócrates, etc. Esses 16 TRPPs, essas 16 áreas, aqui estão as nove inteligências múltiplas de Howard Gardner, os nove tipos de personalidade do Enneagrama, os talentos dos sete chakras, sete corpos, que fala na medicina, na yoga, né, da Índia, na yoga, e também no budismo se fala desses chakras, desses corpos sutis, também na medicina chinesa, enfim, em várias tradições, até xamânicas. Então, aí, tanto da parte acadêmica, científica, empresarial, quanto mais holística, estão nessas 16 áreas. Essa bússola é exclusiva do método Passion and Talents. Você não vai encontrar em outros lugares. E aí, desses 16, que nós vamos ver quais são os teus talentos principais, tá? Então, as pontuações nessa segunda etapa se relacionam com seis questões que rodaram em cada um desses 16 campos vocacionais. Quais foram essas seis questões? As brincadeiras preferidas de infância, ou não, né? Preferido, gostava, não gostava, era fácil, era difícil. Então, as brincadeiras de infância, as matérias, temas, assuntos de estudo e interesse durante toda a vida, até hoje. Os elogios que mais recebeu de diversas pessoas durante a vida, as pessoas que mais admira, se identifica, as atividades que mais dão prazer e facilidade natural. E em que atividades mais se visualiza feliz, realizado, realizada no futuro. Então, aqui, as notas do gráfico que aparece ali no relatório, né? Aí, ó. Aí você vai mostrar o relatório dos TRPPs. Então, essas notas é a média aritmética destas seis questões, certo? Destas seis questões. Então, se saiu 100% ou perto de 100%, é que nessas seis questões você pôs me identifico muito, muito, totalmente, muito. Por isso saindo tanto. Teria saído menos 100 se tivesse posto não me desidentifico totalmente nessas seis aspectos aqui daquele TRPP, dessas 16 áreas, né? Então, nesse caso aqui desse relatório exemplo, você vê líder quase 100%. Então, no líder, a pessoa respondeu que se identificou muito com essas seis questões do líder, percebe? E depois veio o criativo, comunicador, depois científico, tecnológico e filosófico estratégico. Então, no caso dessa pessoa analisada, sempre vai aparecer aqui primeira hierarquia mais alta, segunda hierarquia mais alta e terceira hierarquia mais alta, tá? Quarta em diante não aparece aqui, só as três principais. Se houve empate, vai aparecer mais de três, como é esse caso que você está vendo aqui. Então,
Aqui poderia dizer, olha, o teu caminho de realização pessoal e profissional é onde você possa aproveitar ao máximo o teu talento de líder, com criatividade, com comunicação, com ciência e tecnologia e com filosofia e estratégia. Né? Esse é o teu perfil de líder, olha aí. Que tipo de líder? Um líder criativo, comunicador, científico, tecnológico, filosófico, estratégico, tá? E aí você tem que explicar um pouquinho cada um deles. Mas como no relatório já tem, né? Então, se a gente pega aqui, olha, talento de realização pessoal e profissional, no relatório, olha aí, aqui já está os textos, né? Repete o gráfico, então os textos. Então, líder. Aí você vai para esse texto do que saiu em primeiro lugar e fala: o que foi o que você mais se identificou aí, que você marcou nesse texto do líder? E aí você, né, anota isso, deixa na gravação, tá? E dessa frase de identidade, de missão, o que que você se identificou aqui para tua identidade e tua missão? Também legal. Aqui também tem os tais de talentos específicos, né? Ah, e aqui o que que você se identificou mais? Uma, duas, três coisas que você mais se identificou desses talentos específicos, certo? E você pode ir, se quiser, em cada um desses, vendo o que, que a pessoa se identificou mais. Inclusive aqui, condições para trabalho produtivo. Ponto vulnerável é quando fica em excesso e aí vira debilidade por excesso. E aí você vê se acontece isso com a pessoa. Pontos de apoio é como transformar esses pontos vulneráveis, positivá-los. Você pode ver aqui se a pessoa se identifica com algum dos exemplos de pessoas que estão aqui, certo? Então você vai ir um por um desses textos fazendo essa análise, tá bom? Um por um desses textos. E aí você vai perguntando, e como é que é isso na tua vida, no teu trabalho, no teu dia a dia? Me explica, me dá um exemplo concreto, como é que é isso daí, né? Quanto mais isso estiver presente no dia a dia da pessoa, mais fácil vai ser ela encontrar exemplos para te contar. Quanto menos isso está presente no dia a dia da pessoa, vai ser mais difícil ela lembrar de exemplos para te contar. Então, aí você vai ter do próprio relatório muita coisa para trabalhar. Claro, tem as partes do relatório que ela não se identificou, você fala, isso mostra que você pode explorar essas outras possibilidades e ativando, usando o teu talento dessas outras formas, né? Tá? Então, isso que você se identificou é o que já está ativado. Talento se ativa, competência se desenvolve. Talento se ativa praticando esse talento, dando atenção, se apropriando, valorizando, se sentindo merecedor, merecedora desse talento, abrindo teu coração a servir o mundo com esse talento, aí você ativa ele cada vez mais. Competência se desenvolve estudando mais, se capacitando, se treinando, tendo experiência, tá bom? A gente vai falar sobre competências, mas ainda estamos nos talentos. Então, depois que você, olha aí, explicou isso sobre os talentos da pessoa, né? Isso daqui aqui é o que eu já falei para você, né? Os mais altos mostram onde você expande, cresce, se sente vivo, os mais baixos são negativos. Às vezes aparece negativo, tá, gente? Aqui não apareceu, mas às vezes, quando tem algum desses TRPPs que está entre -50 e -100, ele aparece. O mais comum que apareça aí negativo é o construtor. Mas aí não, se a pessoa não está precisando ela construir, fabricar uma casa, um carro, uma estrada, né, construir, fabricar roupa, qualquer objeto, equipamento eletrônico, ter isso negativo, esse TRPP não faz mal nenhum, né? Então, você pode, se sair o consultor negativo, isso é algo comum que acontece, você pode perguntar, mas isso te afeta alguma, né? Você não gostar de ter dificuldade para construir, fabricar, consertar. Às vezes ela vai falar, lá em casa quando quebra alguma coisa, eu evito, quero, né, não gosto muito de lidar com isso, então tem um monte de coisa quebrada lá. Você pode ver se tem algum aspecto assim, né? Agora,
Vamos supor que às vezes sai no negativo o líder. A pessoa não gosta e tem dificuldade, se desidentificou com aquelas 6 questões de liderar pessoas, ou de criatividade, ou de comunicação, enfim, de algum da bússola, né? Qualquer um desses, né? O filosófico estratégico tem a ver com a capacidade de análise abstrata, é a pessoa que tem o talento para encontrar as conexões e interpretar os significados. Então, aí nesse não está só filosofia e estratégia, tá? Psicologia, história, arqueologia, sociologia, tem vários campos que estão ali, tá? No filosófico estratégico. Mas é isso, se tem algum que está negativo, você vai checar como é que isso afeta a pessoa, está sabotando de alguma forma a vida dela. Às vezes o negociante está negativo, e aí ela fala: eu tenho dificuldade, não gosto muito de me vender, de negociar os contratos. Tá, mas tem alguém que faz isso para você? Ou você aprendeu a fazer isso, mesmo que não gosta muito? Ou tá tendo sabotagem na tua vida por causa disso? Então você vai vendo nesse aspecto, tá? Sempre focando mais na fortaleza, mas olha as debilidades sabotadoras. Tá, terminou isso daqui, aí você vai para a terceira. Aqui inverti os slides. Depois eu volto aqui. Ah, não tá aqui. Eu tinha colocado e ele não pôs aqui. Tá. Os talentos temáticos. O que é isso dos talentos temáticos? Então você vai explicar para a pessoa, tá? Na terceira etapa do teste, o sistema te mostrou, de cada um desses TRPPs que identificou que você tem, o sistema te mostrou 10 grupos temáticos de profissões, especialidades, cargos e funções. 10 grupos. E te pediu para escolher 1 a 3 em cada um. O critério era aonde você se visualiza mais feliz e realizado, realizada. O critério não é onde se vê mais, ganhando mais dinheiro ou menos, porque todos os campos têm formas de ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. Então aqui não é o critério. Nem o critério de, vou escolher onde eu já tenho mais conhecimento, experiência, competência. Porque às vezes a pessoa se visualiza feliz e realizada numa área que ela não tem ainda competência, vai desenvolver. Então o critério é onde se vê feliz e realizado, independente de já ter ou não conhecimento, experiência, independente do ganho financeiro. Isso é o que o sistema ali fala para a pessoa na hora do teste. Então você recorda isso para ela e que então ela fez essa seleção de 1 a 3 aqui, depois aqui no outro TRPP, depois no outro TRPP, no outro TRPP, no outro TRPP, e depois uma seleção final dos 3 a 5 campos temáticos que ela mais se visualiza feliz e realizada. E isso é o que saiu nos talentos temáticos. E aí é importante você explicar para ela que às vezes a pessoa acha que nem nesse exemplo aqui, que líder é o talento. Não, líder é o TRPP. O talento temático é o que está em amarelinho. Então você fala: olha, pelo que você respondeu, vamos checar agora isso. Pelo que você respondeu, você se visualiza muito feliz e realizado em primeiro lugar, usando o teu talento TRPP líder nessa área, administração e negócios. Em segundo lugar, usando o teu talento TRPP criativo nessa área, resolução criativa de problemas em ou entre pessoas, organizações, países. Em terceiro lugar, usando o talento RPP Líder na área da educação, usando o talento filosófico estratégico na área do entendimento da cultura atual, usando o talento do RPP científico e tecnológico nas ciências sociais e humanas. E aí tem os exemplos que aparecem, talvez algum te chamou mais atenção que outro. Vamos ver um por um. Em primeiro lugar, a ordem hierárquica é essa mesmo? Então, em geral, a pessoa vai falar que é essa, mas às vezes ela vai falar: agora observando, não, o que está em terceiro lugar, que é, na verdade, o primeiro lugar. Às vezes tem uma reordenação e você anota isso. Aí você vai no primeiro, nesse primeiro, ou que ela botou como primeiro. Me explica por que você selecionou que aí você se vê mais feliz e realizado. Por que você selecionou aí? Como é que é isso? O que você se identificou aqui? E quando tem vários exemplos, e que exemplo você se identificou?
E aí a pessoa vai te falar, não, eu me identifiquei aqui porque... E ela vai dar a explicação dela, você vai anotar, vai estar gravado para depois transcrever. E isso é muito importante, muito, ainda mais se você vai usar depois a inteligência artificial, isso é o mais importante de dar para a inteligência artificial, né? E eu vou preparar aqui um agente de inteligência artificial treinado na minha metodologia para te apoiar nisso daí, tá? Mas é isso. Porque o trabalho ideal, a profissão ideal, a especialidade ideal, o cargo e função ideal da pessoa que está mais alinhado com a missão dela no mundo, o propósito dela no mundo, os talentos dela, é o que vai combinar esses três ou até os quatro, cinco talentos temáticos. Aqui está a questão concreta do lugar dela no mundo, profissionalmente falando, tá? Ou eventualmente não é para o profissional, é para filantropia, algum projeto, né? Mas aí é a parte mais prática do teste, digamos assim. Então, você tem que entender por que que ela selecionou cada um desses, o que que ela se identificou. No caso de um adolescente, ele pode não saber algumas coisas. Ah, aqui tem isso daqui, e você pergunta, e você sabe todas essas profissões, o que que significam, como é que é realmente na prática? Ele fala, ah, linguística não sei como é. E aí você pode explicar. Se você não sabe bem, você já puxa da inteligência artificial, né? Me descreva a profissão da linguística. Como é que é o mercado, a profissão, as tendências, os desafios, e aí a inteligência artificial vai te trazer os detalhes dessa profissão da linguística, né? Ou dessa especialidade e tal. E aí se identifica, não se identifica? Então, são seleções para ver o chamado da alma. Tem gente que é mais intuitivo, que tem mais facilidade de visualizar o futuro, de sentir aonde vai ser mais feliz realizado. Tem gente que tem dificuldade disso e vai ficar assim, não sei, onde vou estar mais feliz realizando, não sei, mas vai ir pelo lado mais racional, que vai dar mais dinheiro, que está mais cômodo, às vezes vai pelo comodismo, né? A zona do conforto. Não, isso daqui eu já faço, então eu quero disso daqui. Às vezes tem crenças limitantes, por exemplo, sai arte ou esporte, e ela fala, não, mas eu não quero ser profissional disso daqui porque não dá dinheiro. Aí você então tem que ver, porque pode dar dinheiro, né? Então você fala, não dá dinheiro? Nenhum artista desse tipo é próspero? Não ganha dinheiro? Ou esportista disso? Ah, sim, tem artistas ou esportistas, ou que seja espiritual, que, que prosperam dessa forma. Né? A prosperidade vem se você encontra a forma de contribuir, impactar de forma significativa com a quantidade suficiente de pessoas e que elas te paguem o justo por isso, pela tua contribuição. Né? Então, aí você pode fazer a pergunta: tá, mas se houvesse uma forma de prosperar nisso, você gostaria de ser profissional nisso? E a pessoa pode dizer: ah, eu gostaria que fosse meu dia a dia profissional. Ou ela pode falar: não, não, para o dia a dia profissional, não. É mais como hobby. É mais para mim como hobby, ou é mais para fazer uma caridade, para ajudar a família. Entendeu? Então você vai calibrando tudo isso, muito importante para a decisão de uma orientação profissional, ou em que lugar da empresa colocar essa pessoa. Às vezes a empresa tem medo desse teste, porque, e se der uma coisa que não tem nada a ver, tá, se é no recrutamento de seleção, vai ajudar, né? Vamos supor que a pessoa está no processo seletivo para para trabalhar como programador de software na empresa. E aí vem um resultado desse que nem tem programação de software. Ou ela quer trabalhar aí num cargo de vendas e não vem um negociante aí, ou vem até negativo negociante. Então, opa, né? Então serve na seleção de pessoas. Agora, a pessoa que já trabalha na empresa e quer ver como aproveitar melhor o potencial dela, não precisa ter medo. Por quê? Porque a empresa pode aproveitar esses talentos da pessoa. Se a pessoa se identifica com a missão da empresa, com o propósito da empresa, com os valores da empresa, os produtos e serviços da empresa,
o teste vai ajudar a ver se a empresa está realmente aproveitando esse potencial todo, esses talentos, de onde a pessoa se vê feliz realizada ou não. E se não, ou se é parcialmente, como, né? Que estratégias vão fazer que se aproveite melhor. A empresa pode até criar uma nova função, um novo cargo para aproveitar melhor o talento da pessoa, tá bom? Agora, eventualmente não tem nada mesmo a ver, e a pessoa vai ter que fazer uma transição de carreira, e a empresa pode ser ética e responsável, apoiando a pessoa nessa transição de carreira. Porque, finalmente, o que que a empresa ética quer? Que todos sejam felizes, realizados e prósperos. Então, para que ter uma pessoa que está trabalhando em algo que não é o sonho dela, que não é o talento dela, que não é o propósito, a missão dela, todo mundo está perdendo. Melhor que ela seja bem aproveitada ou bem encaminhada e outra pessoa mais alinhada esteja no lugar dela. Concorda? Ganha, ganha, ganha. Tá bom? É, maravilha. E aí sim, o quarto a etapa é o cruzamento entre talento e competência, né? Talento natural, que é prazer e facilidade, competência adquirida, que é prática, estudo, experiência. Quando ambos estão altos, é excelência. A pessoa tem muito prazer e facilidade, bastante estudo, experiência, prática, aí o que se espera é excelência, né? Resultados extraordinários. Se não tem, é porque não quer. Ou tá passando aí um problema pessoal, uma depressão, um burnout. Quando tem competência alta e talento baixo, é mais um apoio, né? Porque ela tem estudo e prática, mas não tem tanto prazer e facilidade. Quando tem talento alto e competência baixa, é uma oportunidade, porque ela tem muito prazer e facilidade, mas falta estudo e experiência, prática. É uma oportunidade dela crescer ali. Quando talento é débil e competência é alta, isso a gente já falou, né? Serve de apoio. Quando os dois são baixos, não põe atenção nisso. Quando os dois são baixos, foca no que ela tem talento, ou talento e competência, né? Agora, se a falta de talento e de competência da pessoa é em algo importante, aí tem que se desenvolver ou ela trabalhar em equipe com alguém forte onde ela é fraca, né? Então aí você vai mostrar essa quarta etapa do teste, do relatório, que aí mostra naqueles TRPPs, né? Ele vai repetir aqui essas áreas de TRPP, de principal e de apoio, só que comparando o nível de competência. Você vê aqui, ó, excelência. Aqui já, ó, científico tecnológico, mais tem estudo e prática e um médio prazer e facilidade, né? Aqui, mais prazer e facilidade e um pouco de competência. Aqui, lembra que tinha ido até o filosófico estratégico, primeiro, segundo, terceiro nível hierárquico. Aqui aparece mais, porque além do primeiro, segundo, terceiro nível hierárquico, se tem algum que teve menos talento, mas que tem competência superior a 50%, o sistema vai mostrar no relatório, porque tem uma competência significativa, apesar de um talento pequeno. Nesse caso, organizador, somente o organizador, às vezes tem mais do que um, tá bom? E se aparece TRPP negativo, aqui você vai poder ver, o negativo vai aparecer aqui, você vai ver se tem competência para compensar ou não, tá? Bom, existe uma outra área do relatório que você pode aproveitar, que são as combinações, né, que tá? Combinações entre os TRPPs principal de apoio. Né? Então, aí o sistema está dando ideias, sugestões de como ela pode aplicar seus TRPPs combinados, ó, o criativo com filosófico, o criativo com líder, comunicador com filosófico, e assim por diante. Então, são aqueles lá em cima, né? Esses daqui, ó, que o sistema deu várias ideias de combinação entre esses vários por eles mesmos. E aí você pode pedir para a pessoa o que que ela se identificou porque isso enriquece os talentos temáticos de como é que ela pode aplicar os talentos dela, tá? Bom,
Depois disso tudo, aí você tem que juntar agora tudo. Você pode ainda fazer essas perguntas. O que que hoje faz teu olho brilhar? Porque agora, nesse momento da devolutiva, é, a pessoa tem todo o perfil dela na frente dela. Tá tudo fresco aí na consciência dela. Então aí você começa, né? O que que disso tudo é o que mais faz teu olho brilhar hoje, teu coração cantar? E o que que mais está drenando tua energia hoje em dia? Que atividade você faria mesmo sem receber por isso? Que desafios você quer deixar para trás? O que está limitando e impedindo você de ter sucesso, realização, prosperidade, né? E depois do presente você vai para o futuro. Ó, vamos fazer uma visualização do futuro? Fecha teus olhos, respira profundo algumas vezes. Imagina uma tela branca que começa a se projetar como num cinema o teu futuro. Deixa que venham as imagens, né? Que o teu mundo interno te mostre intuitivamente as imagens. Agora que você já tem consciência, todos os teus talentos, tuas competências, visualiza um futuro daqui a 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos ou mais. Teu futuro daqui a uns anos. Imagina que tudo é possível, que você tem o dinheiro e tempo necessários, que você tem certeza que vai triunfar. Tudo é possível. Você não precisa mais se preocupar por dinheiro nesse futuro. Aonde você vai estar trabalhando? Com quem? Aí você vai fazendo cada pergunta e pede para ela responder. Mantenha os olhos fechados, visualizando e vai me respondendo o que eu pergunto. Deixa que venha a imagem. Como é que é o lugar em que você está trabalhando daqui a uns anos, no teu ideal, o melhor futuro possível profissional? Aonde você se visualiza trabalhando? Como é que é o lugar? Como é que você está vestido? Com quem? Você está trabalhando sozinho? Tem equipe? Que tipo de clientes você está atendendo? O que que você está fazendo? Como que você está fazendo? O que que você está falando? O que que você está escutando? Que transformação você está propiciando? Que impacto você está causando? Que tipo de pessoa você se visualiza que você está ajudando? Como é que você está se sentindo, visualizando essa tua versão mais alinhada com quem você é e o que que você veio fazer no mundo? Né? Porque e você vai anotando o que a pessoa fala, porque aí vem as mensagens do subconsciente, da intuição. Aqui você vai juntar o racional da pessoa quando ela respondeu, né, o teste com essa parte mais intuitiva e, e você pode falar, ó, observa se tem várias opções de futuro. Em qual que você se vê mais feliz, realizado, está mais colorida a imagem. Você consegue até sentir o cheiro, o sabor, o sentimento, está brilhando mais. E aí você vai escrevendo. Depois você pede para a pessoa respirar profundo, guardar essa imagem do futuro no coração como se fosse uma semente de uma árvore que vai dar flores e frutos, guardar no coração como semente, e aí pode abrir os olhos, voltar para a consciência externa, né? Então isso já vai te dar várias dicas. Tem gente que é muito fácil de visualizar, tem gente que é mais difícil. Você vai conforme a pessoa, né? Tem gente que vê várias possibilidades, tem gente que vê uma, tem gente que já vê com clareza o que que é, tem gente que não vê com clareza, mas sente, intui um pouquinho, às vezes vem uma dúvida entre possibilidades, e isso é o que vai te dar os próximos passos, tá bom? Então você vai interpretar tudo isso daqui. Depois você vai conversar com a pessoa, né? Olha só, de acordo com o que você falou, o teu cliente ideal, o tipo de público que mais você pode contribuir com, né? Ou pessoa ou organização que você mais pode contribuir, cargo, função que você mais pode contribuir, profissão que você mais pode contribuir e ser próspero em tal, né? É, e aí começa já a se desenhar o nicho de mercado para a pessoa, se o melhor para o perfil dela é ser empreendedor, empreendedora, ou líder, ou profissional liberal, autônomo, ou funcionário público, se trabalhar sozinho, se trabalhar em equipe. E claro, você vai procurar aproveitar a experiência dela, né? Com base em toda a experiência que ela traz de vida. Eu, por exemplo, fiz medicina e atualmente eu atuo pouco como médico homeopata.
mas eu aproveito vários conhecimentos, habilidades, competências que eu tenho e até talentos que eu tenho lá como médico homeopata, eu aproveito dentro da mentoria que eu dou, certo? Então, você tem que aproveitar todo o recurso. E E aí os temas que a pessoa, né, se identificou mais, você vai estimular agora isso, né, dela se aprofundar nesses assuntos que ela tem paixão e talento, que tem a ver com o que ela quer contribuir com o mundo, fazer capacitações, treinamentos. Então, todo o planejamento do desenvolvimento dela, do aperfeiçoamento dela, da educação dela, das experiências de carreira, de etapas de carreira, tudo isso vai vir a partir desse diagnóstico nas próximas sessões, não nessa, né? Os valores dela também já vão aparecendo aí, porque depois na outra sessão você já vai começar a ter qual é a declaração de valores, missão, visão e propósito dessa pessoa, né? E peraí, desculpe aí, gente. Deixa eu tirar aqui, deixa eu tirar aqui. Aí. Bom, então o DNA de talentos desses perfis, dessa história, dessa vocação, você vai ajudando a pessoa a entender sua identidade, tá? E isso que vai guiar as decisões, o nicho, o posicionamento, o propósito da pessoa. Deixa eu ver aqui.